Capítulo 3. O Antídoto no Abismo, Parte 1. No laboratório improvisado montado na casa da família Connors, o silêncio denso e quase palpável era a única e muda testemunha da imensa tensão e da frágil esperança que pairavam no ar. Peter Parker e Martha Connors haviam atravessado a madrugada inteira, curvados e debruçados sobre a bancada de trabalho, os ombros tensos pela exaustão e pelo foco incessante. Eles trabalhavam sob a iluminação fria e concentrada de uma única lâmpada de mesa, cujos raios criavam sombras nítidas e duras. O chão ao redor deles estava forrado e disperso com folhas de papel amassadas, repletas de diagramas rabiscados à pressa, cálculos químicos complexos e livros pesados de biologia molecular, abertos em páginas marcadas. Tudo isso contrastava severamente com o cheiro residual, ainda forte e desagradável de lodo e esgoto, e com os sinais visíveis dos estragos recentes e parciais causados pela fuga repentina e violenta do monstro. Os vidros dos armários tremiam ligeiramente quando um carro passava na rua. Martha manuseava uma pipeta, os olhos fixos na solução, enquanto Peter folheava um manual de referência com a urgência de quem busca uma chave. Peter e Martha finalmente finalizaram o antídoto. O líquido resultante era de um tom azul esverdeado, pulsando suavemente dentro do tubo de ensaio. Era a neutralização do soro de réptil, a única chance de reverter a transformação e salvar Kurt Connors. Peter transferiu o líquido para um pequeno injetor de alta pressão, um dispositivo robusto, projetado para penetrar a pele grossa e escamosa do lagarto. A única desvantagem é que ele só continha uma dose. É isso, Peter disse segurando o injetor, sentindo o peso da responsabilidade em sua mão. Está pronto, Martha. Martha, com o rosto exausto, mas os olhos fixos na cura, apertou a mão de Peter. Temos que ter certeza, Peter. Se a dose estiver errada, se o soro já tiver se integrado demais. Peter expressou as suas dúvidas sobre o sucesso da cura, mas sua voz era firme. É a única chance. Não podemos mais esperar. O lagarto está evoluindo e se tornando mais agressivo. Sua mente reptiliana está assumindo o controle total. Ele colocou a mão no ombro de Martha. Eu vou injetá-lo. Vou trazê-lo de volta para você e Billy. Mas você tem que me prometer que se ele for revertido, vocês irão para um lugar seguro, longe de Nova York. Pelo menos até que a cura seja clinicamente testada e estabilizada. Martha assentiu, incapaz de falar, mas grata. Peter Parker se transformou no Homem-Aranha pela última vez naquela noite, colocando o injetor com a cura no compartimento oculto de sua cinta de utilidades. No exato momento em que o Homem-Aranha se preparava para lançar-se para os esgotos, a cidade acima foi engolida pelo pânico. O lagarto, uma figura colossal e medonha, emergiu das profundezas viscosas do esgoto com um rugido trovejante, um som grave e gutural que parecia sacudir o próprio pavimento da rua. Ele não estava mais a espreitar ou a se esconder nas sombras úmidas e escuras do subsolo. Desta vez, ele havia escolhido, deliberadamente ou por instinto destrutivo, uma das estações de metrô centrais mais movimentadas de Manhattan. Um nó vital e subterrâneo de túneis convergentes e de um fluxo incessante de milhares de pessoas. A sua cabeça escamosa e reptiliana irrompeu através de uma tampa de bueiro, seguindo-se o corpo massivo, inundando o ambiente com cheiro a esgoto e pavor. O pânico nas ruas da cidade era imediato e caótico. Alarmes de segurança e de veículos soavam sem parar, misturando-se num coro dissonante. As luzes de emergência piscavam freneticamente em sequências intermitentes de vermelho e branco sobre as fachadas dos edifícios e as entradas da estação. O guincho estridente e agudo das sirenes da polícia e dos veículos de resgate rasgavam o ar da noite. No meio dessa confusão sensorial, pessoas gritavam em desespero e corriam em todas as direções, empurrando-se e tropeçando umas nas outras, numa fuga desordenada da origem daquele terror recém-desencadeado. O lagarto, agora mais forte e mais decidido, parecia ter perdido qualquer vestígio de hesitação. Seus movimentos eram calculados e letais. Com sua cauda massiva, ele quebrou a entrada da estação de metrô e saltou para dentro da escuridão. O lagarto sequestrou mais civis, agarrando-os com suas garras e arremessando-os para os túneis mais profundos. Ele estava reunindo um grupo de cúmplices involuntários para o seu plano de transformação.
O Homem-Aranha viu o rastro de destruição e desceu rapidamente. A cena era desoladora. Carros capotados, trilhos de metrô amassados e a marca inconfundível das garras do lagarto por toda parte. Ele está com pressa, Peter murmurou através da máscara, sentindo o sentido aranha vibrar intensamente. Ele quer usar a máquina agora. É o momento de ir para o ninho. Usando as plantas do metrô que havia memorizado em seus dias de estudante, o Homem-Aranha chegou ao ninho do lagarto, a câmara subterrânea que ele havia rastreado antes. O local era ainda mais assustador agora, uma caverna escura e inundada sob a cidade, onde a água fétida cobria o chão e o eco amplificava cada som. No centro da câmara, o lagarto estava de pé, ativando uma grande máquina que se assemelhava a um tanque de contenção gigante conectado a vários cabos e tubos que levavam aos túneis. Os reféns sequestrados estavam amarrados e inconscientes perto da máquina, aguardando a transformação. O ar estava quente e pesado, saturado com o cheiro de réptil de eletricidade estática. O lagarto, manipulando os controles com suas garras, revelou sua consciência intacta, mas agora completamente distorcida pela mente reptiliana. O Homem-Aranha pousou no topo de um cano de esgoto. Kurt, chega! Acabou a brincadeira! O lagarto se virou lentamente, revelando seu corpo musculoso e os olhos amarelos que agora brilhavam com um fanatismo frio. Ele sorriu, um movimento não natural em seu focinho. Ah, o cabeça de teia! O lagarto sibilou, mas sua voz carregava a modulação intelectual do Dr. Connors. Você veio ver a aurora da nova era? Você não é uma nova era, lagarto. Você é um homem doente. Você está sequestrando pessoas inocentes. A ideologia distorcida do lagarto se manifestou em palavras. Inocentes? Não. Fracos. Eu vou libertá-los. Eles serão como eu. Réptil é a forma superior, Parker. Sem culpa, sem dor. Apenas instinto puro. A consciência é a prisão. E eu estou prestes a abrir o portão. Ele apontou para a máquina. Com esta máquina, eu vou espalhar o meu soro por toda a água de Nova York. Todos terão o privilégio de serem transformados. Nós vamos governar o mundo, um mundo de répteis. Peter percebeu que não havia mais Curt Connors a ser resgatado com palavras. Ele precisava agir. O Homem-Aranha sabia que não podia perder tempo. A máquina estava quase pronta para liberar o soro contaminado na água da cidade. Ele precisava de uma abertura para aplicar a cura. Ele assumiu sua postura de combate, mantendo a calma, e tentou uma última aproximação. Kurt, chega, acabou a brincadeira. A voz do Homem-Aranha era suave, mas carregada de emoção. Lembre-se, Marta. Lembre-se de Billy. O seu filho te ama. É a única coisa que o fez parar antes. O lagarto ouviu as palavras, mas desta vez a menção à família serviu apenas como um catalisador para a raiva primitiva. Curt Connors era fraco, um homem com um único braço. Ele rosnou, avançando. Eu sou forte. Eu sou o que ele desejava ser. E você não vai me impedir de trazer a evolução para a sua cidade apodrecida. O lagarto ignorou completamente o apelo do Homem-Aranha, atacando Peter com toda a sua força. Ele lançou um golpe de garra que Peter mal conseguiu evitar, pulando para trás. O golpe rachou o concreto da parede onde Peter estava. O início da batalha clímax foi de uma brutalidade desmedida. O lagarto era incrivelmente rápido e poderoso. A luta se desenrolou no ambiente alagado, com a água espirrando a cada colisão. O Homem-Aranha precisou usar toda a sua agilidade para não ser esmagado pela massa de músculos e escamas. Peter evitou um ataque de cauda e atirou uma teia nos olhos do monstro para cegá-lo temporariamente, ganhando alguns segundos para se posicionar e buscar a oportunidade de injetar o antídoto. A vida de Curt Connors e o destino de Nova York dependiam disso. Capítulo 3. O antídoto no abismo. Parte 2.
A câmara subterrânea, o ninho do lagarto, transformou-se em uma arena úmida e perigosa. O rugido do lagarto se misturava ao som da água que agitava o poço escuro, enquanto ele atacava o Homem-Aranha com uma fúria instintiva. A luta e a estratégia de Peter eram marcadas por uma cautela tensa e pelo reconhecimento da sua gritante desvantagem física. O lagarto, um colosso de fúria e força bruta, era forte o suficiente para arrancar pedaços volumosos de concreto das estruturas do túnel. Ele usava a água que pingava e as paredes ásperas da caverna subterrânea ao seu favor, saltando de um lado para o outro com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho. Os seus golpes, embora pudessem parecer lentos devido à sua massa, eram absolutamente devastadores. Um único acerto certeiro esmagaria o corpo relativamente frágil do Homem-Aranha sob o peso da criatura. Peter precisava ser pura agilidade e reflexo, movendo-se num balé frenético para sobreviver. Num movimento rápido e instintivo, ele evitou por um tris um golpe lateral da cauda grossa e musculosa do lagarto. A cauda atingiu a máquina de transformação que estava no centro do ambiente, acertando-a com um barulho metálico e estrondoso, fazendo-a soltar faíscas azuis e começar a fumegar intensamente. "Calma lá, lagarto! Não precisa quebrar os seus brinquedos!" o Homem-Aranha provocou, a voz a soar ligeiramente tensa por trás da máscara, tentando desesperadamente manter a criatura distraída e focada nele. Com um impulso rápido e coordenado, ele se impulsionou com um jato de teia para o teto baixo, grudando firmemente nas vigas de metal enferrujadas que sustentavam o teto. De lá, ele lançou jatos múltiplos de teia pegajosa que prendiam momentaneamente os braços escamosos do lagarto. A teia, no entanto, rasgava-se facilmente, cedendo contra as garras afiadas como navalhas e a força bruta descomunal da criatura reptiliana. O objetivo de Peter não era a vitória no combate, mas sim encontrar uma oportunidade para injetar o soro. Ele precisava de um momento de imobilidade, de uma brecha na defesa. A estratégia veio em um instante de inspiração. Peter esperou que o lagarto se lançasse em sua direção. No momento em que o monstro saltou, o Homem-Aranha soltou as vigas e deixou-se cair na água. Esquivando-se por pouco, o lagarto aterrissou pesadamente, desequilibrado e ficou momentaneamente submerso na água até os joelhos. Era a chance. Peter, sem pensar na própria segurança, atirou-se para fora da água com a força de um trampolim, voando diretamente para as costas do monstro. Ele puxou o injetor de alta pressão de sua cinta de ferramentas, um dispositivo cilíndrico e metálico, segurando-o firmemente entre a palma da luva e os dedos tensos. O lagarto, mesmo em meio à fúria e à dor, tentou reagir ao movimento, girando o pescoço grosso e sibilando, mas Peter estava muito rápido, a agilidade sobre-humana em seu máximo. O Homem-Aranha usou as duas mãos para se firmar nas escamas escorregadias e úmidas do flanco da criatura, encontrando um ponto de apoio por entre a textura coriácea da criatura reptiliana. Os dedos enluvados pressionavam com força para evitar deslizar, permitindo-lhe manter-se colado ao corpo do monstro o tempo suficiente. A sua ação era um foco concentrado na aplicação precisa do antídoto. Com um grungido de esforço, Peter se atirou contra o lagarto e conseguiu furar a pele escamosa com a ponta do injetor. Ele apertou o êmbolo com toda a sua força, liberando todo o conteúdo do antídoto azul esverdeado na espinha do monstro. O lagarto reagiu ao primeiro impacto do antídoto com um rugido profundo de dor excruciante e uma fúria selvagem, um som trovejante que fez as paredes e o teto do túnel vibrar e tremer. Em resposta imediata e desesperada, ele se jogou para trás com toda a sua massa, num movimento brusco e violento, tentando esmagar o Homem-Aranha contra o chão de concreto sujo. O Homem-Aranha, no entanto, agiu com a velocidade do reflexo, soltando-se da teia a tempo e caiu com um chapalhar na água escura e fria do subsolo, enquanto o lagarto se debatia incontrolavelmente, a teia chicoteando o ar. A transformação não foi imediata nem suave. O lagarto se contorceu descontroladamente no chão inundado, as suas garras enormes e pontiagudas arranhando e sulcando profundamente o concreto úmido. Ele soltou guinchos agudos e gemidos roucos e altos, sons de pura agonia física. Peter observava a cena tenso e imóvel na água, o corpo preparado para a ação, sabendo que o sucesso ou o fracasso de toda a missão dependia daquele instante de reação química. Lentamente, mas de forma inexorável, o antídoto começou a agir dentro da corrente sanguínea do monstro, revertendo a mutação de uma forma extremamente dolorosa e visualmente dramática.
O antídoto e o retorno à humanidade trouxeram uma visão de agonia entrelaçada, com uma esperança desesperada. O corpo escamoso e musculoso do lagarto começou a diminuir de tamanho e a se contrair visivelmente. A pele coriácea, de um verde doentio e brilhante, começou a rachar, a se retrair e a cair em grandes pedaços úmidos, revelando a pele humana, pálida e macia, que se encontrava por baixo. O processo era lento e nauseante de se observar. O lagarto soltou um último grito alto, um som que era metade desespero primordial e metade rendição da consciência. A sua cabeça reptiliana diminuiu e encolheu de forma assustadora. O focinho alongado se retraiu, e os olhos amarelos e selvagens, cheios de ódio, vacilaram e se fecharam. Quando o processo convulsivo terminou, o que restou no chão frio e sujo do túnel foi o Dr. Kurt Connors, nu, exausto, inconsciente e encharcado, caído na água fétida. O seu braço direito, no entanto, permanecia amputado, a manga vazia. O soro havia, afinal, regenerado a mente e revertido a monstruosidade, mas não o membro perdido originalmente. O Homem-Aranha correu para Connors, aliviado. O Dr. Connors estava vivo, mas confuso. Ele acordou, tossindo e engasgando com a água. O que aconteceu? Onde estou? Kurt perguntou, a voz fraca e desorientada. Peter olhou rapidamente para a máquina de transformação. Danificada pelos golpes do lagarto e pelo choque da batalha, ela estava agora completamente destruída e inoperante. Os reféns amarrados na saliência estavam a salvo e intactos, apenas assustados. O resgate e o segredo mantido exigiam rapidez e discrição. Peter agiu com a eficiência do Homem-Aranha. Ele usou o que restava das roupas esfarrapadas de Connors para cobrir o cientista. Peter disparou teias para desamarrar os reféns, que foram instruídos a se afastar sem olhar para trás e a chamar a polícia de um local seguro. Ele amarrou o Dr. Connors com uma teia, sustentando seu corpo fraco. Aguente firme, doutor. Você está voltando para casa. O Homem-Aranha emergiu da boca do esgoto, desaparecendo rapidamente nas sombras dos edifícios. Ele deixou os reféns resgatados para serem encontrados pelas autoridades, que só veriam os civis inelesos e o rastro de destruição. O Clarim Diário reportaria que o Homem-Aranha havia detido o monstro, mas sem dar crédito a ele. Peter voou até a casa dos Connors, entrando pela porta dos fundos. Marta recebeu o marido em lágrimas. Ela correu para o corpo inconsciente de Kurt, abraçando-o com uma mistura de alívio e pavor. O lagarto havia se ido, mas o homem que ela amava estava de volta. Peter, já desmascarado, olhou para eles. Ele vai ficar bem, Marta, mas o segredo deve ser mantido. Ninguém pode saber que ele era a criatura. Ninguém. Marta assentiu, com gratidão estampada no rosto. Eles concordaram que Kurt Connors seria considerado uma vítima traumatizada que havia fugido do laboratório após o ataque do monstro. Peter, por sua vez, prometeu manter o antídoto em segredo, garantindo que o lagarto não voltasse. Amanhã trouxe a Peter de volta ao seu inferno particular, o Clarim Diário. Peter estava exausto. O cheiro de esgoto parecia impregnado em sua roupa de estudante. Ele se aproximou da mesa de Jameson, onde Ed Brock o observava com um sorriso sarcástico. Brock sabia que Peter estava envolvido, mas não tinha como provar. Peter tirou de sua bolsa a foto borrada que havia amassado e desamassou-a. Era a única evidência física que restava do lagarto. "Aqui está, Sr. Jameson", Peter disse, a voz cansada. "O lagarto desapareceu. O Homem-Aranha deve ter o impedido, mas a criatura fugiu, deixando só isto para trás." Jameson pegou a foto. "Outro borrão! Eu sabia! O monstro lagarto desapareceu. E o Homem-Aranha ainda está solta. Aquele vigilante é uma ameaça. Eu ainda acho que ele tem algo a ver com tudo isso." Jameson bufou e começou a redigir uma nova manchete atacando o Homem-Aranha. Peter suspirou, olhando para sua foto descartada no lixo, aceitando o seu destino. Ele havia salvado um amigo, mantido um segredo perigoso, e o mundo pensava que ele era apenas um fotógrafo medíocre. Ele olhou para Ed Brock, que o encarava com uma inimizade fria e profunda.
Peter sabia que a luta com Ed apenas havia começado. Peter Parker saiu do Clarim Diário. O sol nasceu sobre Manhattan. A frase final ressoou em sua mente. A noite do lagarto tinha acabado, mas para Peter Parker, a luta por uma vida normal e o perigo constante do seu segredo estavam apenas começando. Encerramento. O arco A Noite do Lagarto é uma meditação sobre a linha tênue entre a ciência e a desumanização. A tragédia de Curt Connors reflete o medo de Peter de se tornar o monstro que a sociedade o acusa de ser e reforça que o verdadeiro poder está em preservar a humanidade. Ao salvar Connors, Peter paga um preço alto. Ele cria em Ed Brock um inimigo obcecado, garantindo que o seu segredo e a sua luta jamais terão fim. O herói aceita o seu bardo de sacrifício, sabendo que a salvação de um amigo é mais importante que o reconhecimento, e que a luta para levar uma vida normal continua sendo sua batalha mais difícil.